Olá, galera! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre análise sintática. Nas primeiras aulas, nós vimos a introdução sobre análise sintática, o que é uma oração, uma frase, um período. Depois, nós tivemos já quais são os termos essenciais que não podem faltar numa oração. E agora, nós vamos andar um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre os termos integrantes da oração, o que são eles e por que eles são chamados integrantes. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula analisando algumas orações. Respeitemos os pais. Obedeçamos aos pais. Somos protegidos pelos pais. Amor aos pais. Observe que o termo pais, ele vai restringir, vai completar, vai individualizar os verbos respeitar, obedecer, proteger e o substantivo amor. Então, ele completa alguma coisa que estava faltando naquelas palavras e que necessariamente deveria ser completada. Por isso que nós chamamos de termo integrante, ele integra, ele completa. Se eu falar respeitemos, você vai perguntar, respeitemos o quê? Somos protegidos. Por quê? Obedeçamos. Ao quê? Amor. Amor a quê? Então, o termo integrante são aqueles termos que integram, que restringe e completa os sentidos de um verbo ou de nomes. Substantivos, no caso nomes substantivos, adjetivos ou advérbios. Nós chamamos essas palavras, esses termos de transitivos, ou seja, eles precisam de complemento. Então, não é somente verbo, que há verbo transitivo e intransitivo. Nomes também, existem nomes transitivos, nomes que precisam de complemento. É o que nós vamos ver agora nessa aula. Assim, os termos integrantes são indispensáveis para a compreensão da mensagem, completando o sentido da oração. Se a palavra precisa de complemento, o complemento é indispensável, senão o enunciado fica sem sentido. E são eles, os complementos verbais, são aquelas palavrinhas que completam o sentido dos verbos, que pode ser o objeto direto ou objeto indireto. O complemento nominal, o próprio nome diz, complementa um nome. E o agente da passiva. Vamos lá? Vamos começar com os complementos verbais, também chamado de objetos. Os complementos verbais, eles completam, como o nome diz, completam os verbos, mas não é qualquer verbo, só os verbos transitivos, aqueles verbos que transitam, aqueles verbos que necessitam de um complemento para transitar, para dar sentido, seja ele verbo transitivo direto ou transitivo indireto. Nós já vimos o que são verbos transitivos direto e indiretos na aula anterior. Observe as orações. Respeitemos os pais. Respeitemos os pais, obedeçamos aos pais. Então, nessas duas orações, nós temos dois tipos de verbos. O primeiro, respeitemos. Quem respeita, respeita alguém. Então, o verbo respeitar aqui, ele é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento, só que o seu complemento é sem preposição, os pais. Agora o segundo, obedeçamos aos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Então, temos aqui um verbo transitivo indireto e o seu complemento vai chamar objeto direto. O termo pais completa os verbos respeitemos e obedeçamos. São, então, complemento verbal, ok? Vamos falar agora dos dois objetos. O primeiro, o objeto direto. Como o próprio nome diz, ele vai completar o sentido do verbo transitivo direto, ou seja, ele vai se ligar ao verbo sem o auxílio de preposição. O objeto direto não tem preposição, porque o seu verbo, o verbo direto, transitivo direto, não precisa de preposição para ser completado, ok? Olha só o exemplo. Respeitemos os pais. Como nós já vimos, quem respeita, respeita alguém, não a alguém, tá? Então, respeitemos os pais. O verbo é transitivo direto e o seu objeto vai ser objeto direto. Na voz ativa, é o complemento ao qual recai a ação do verbo. Então, quando tiver a voz ativa, ou seja, o sujeito que fizer a ação, sempre vai ser o complemento
que vai recair a ação do verbo. Então, eu tenho aqui o verbo, a ação do verbo vai recair sobre esse complemento. Abel. Caim matou Abel. Caim matou. Matou quem? Abel. Então, quem mata, mata alguém ou alguma coisa, algum ser. Nesse caso, eu tenho Caim matou Abel. Caim é o sujeito, temos aqui o predicado, matou Abel é o predicado. Nesse predicado, nós vamos ter o verbo transitivo direto e o seu complemento, o seu objeto direto, ok? Agora, nós temos também na voz passiva. Voz passiva torna-se o sujeito da oração. Abel foi morto por Caim. Então, temos o Abel foi morto por Caim, tá? Temos aí como o agente da ação, aquele que faz, o agente da passiva é o Caim, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, o agente da passiva é o Caim. Abel, ele vai ser o sujeito da oração. Abel foi morto por Caim. Ele foi morto por quem? Por onde recai a ação do verbo? Cai em cima de Abel, não de Caim. Então, ele vai, numa oração passiva, ele vai tornar-se o sujeito, o objeto é o sujeito da oração, ok? E o que o objeto direto pode ser? Ele pode ser um substantivo ou uma expressão substantivada. Vamos ver o exemplo. O lavrador cultiva a terra. Quem cultiva, cultiva algo. Então, o verbo aqui cultivar é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento, mas sem preposição. E o seu complemento vai ser a terra. Aqui temos o objeto direto. O outro exemplo, unimos o útil ao agradável. Quem une, une alguma coisa a outra coisa. Então, a primeira coisa, o útil no caso aqui, ao agradável. Então, o útil nós temos como objeto direto do verbo unir e o agradável, objeto indireto. Porque o verbo unir, ele é verbo transitivo direto e indireto. Objeto direto, objeto indireto, agradável e útil. Útil é um substantivo. Pode ser também pronome oblíquo. Sim, um objeto pode ser pronome oblíquo. A, o, as, os, me, te, se, nos, vos. Vamos lá. Espere-o na estação. Espere o quê? Espere ele na estação. Quem espera, espera alguém, espera algo. Então, aqui nós temos o verbo transitivo direto. Só que o ele não está exposto aqui, porque eu não posso ter o pronome pessoal do caso reto como objeto. Ele só pode estar no sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais do caso reto. Então, nesse caso, eles só podem ser usados como sujeito. No predicado, nós usamos como pronome oblíquo. No caso aqui, espere-o na estação. Seria mais ou menos assim: espere ele na estação. Espere-o. Então, o equivale ele. Então, o é o objeto direto do verbo transitivo direto esperar. O outro, ela nos chama. Quem chama? Chama alguém. No caso aqui, o nos é o pronome oblíquo do pronome reto nós. Ela chama nós, então eu não posso usar o nós aqui, então eu uso o nos. Ela nos chama, é o objeto direto do verbo chamar. Não me convidas? O eu não pode estar no predicado, só no sujeito. Então, se eu estou falando não me convidas, eu não posso usar o eu. Não convida eu, não posso fazer isso. No colóquio, no dia a dia, na fala, sem problema. Mas nesse caso, no modo formal, na gramática normativa, a gente não usa. Então, a gente sempre troca o eu por o me, tá? Então, convida-me. Pode ser convida a mim ou convida-me. Nós temos aqui, então, o objeto direto do verbo convidar. Quem convida, convida alguém. Quem avisa, avisa alguém, né? Então, nós temos o verbo transitivo aqui, avisa, avisamo-lo a tempo.
Como eu tenho o M ou aqui, eu não posso usar o O sozinho, já tenho uma terminação com O. Então, nós colocamos o L, né, para poder dar uma sonoridade melhor. Avisamo-lo e não avisamo-o. Avisamo-lo a tempo. O lo equivale ele. Avisamos ele, ou ela, no caso é ele aqui, avisamos ele a tempo. Ele tem um papel de objeto direto, complemento do verbo avisar. E também pode ser um pronome substantivo. Não vi ninguém na loja. Quem vê, vê algo. Eu vi que algo que eu vi. O algo foi ninguém, tá? Ninguém aqui é um pronome substantivo. Então, não vi ninguém na loja. Ninguém é o objeto, o complemento verbal do verbo vir. Ver, desculpa. Onde foi que você achou isso? Onde foi que você achou isso? Quem acha, acha algo. Eu achei o quê? Isso. Então, o isso é o complemento do verbo achar, objeto direto. A árvore que plantei floresceu. A árvore que plantei. Quem planta, planta algo. O que eu plantei? A árvore. Só que aqui a árvore é o sujeito, tá? Nós temos o sujeito à árvore. E eu estou me referindo ao sujeito. Então, o objeto aqui nós temos o pronome relativo, que se relaciona a quem? A árvore. Então, eu não posso colocar o que objeto é a árvore. O objeto do ato de plantar é o que refere-se, que é relativo à árvore. Ok? Mas como identificar o objeto direto em caso de dúvida? Existem algumas provas, na verdade são 3 provas que podemos usar para saber se aquele termo que você tem dúvida é um objeto direto. A primeira é a prova da substituição. Se você tiver dúvida e substituir aquele termo que você acha que é um objeto direto pelos pronomes pessoais o e a e suas variantes, lo, las, nos, nas, quer dizer que aquele termo que você acha que é objeto direto é um objeto direto. Vamos ver aqui o exemplo. Encontrei sua caneta. Quem encontra, verbo transitivo direto, encontra algo. Sua caneta, será que é um objeto direto? Vamos trocar pelo a. Encontrei-a. Ok, então encontrei-a equivale a sua caneta. É um objeto direto. Um outro exemplo, fazer os exercícios sempre. Fazer o quê? Os exercícios. Então, eu tenho aqui o verbo transitivo direto e o objeto direto. Será que é mesmo? Vamos trocá-lo por los. Fazê-los sempre. Fazê-los quem? Os exercícios. Ótimo. Coube, então, o pronome pessoal, no caso aqui o lo, então trata-se de um objeto direto. A outra provinha. Prova da pergunta. Para encontrar o objeto direto, você vai fazer uma pergunta para o verbo quem ou que depois e não antes do verbo, tá? Depois do verbo, você vai fazer essa pergunta. Por exemplo, a polícia prendeu o foragido. Prendeu quem? Aí você vai responder. Quem que ela prendeu? O foragido. Então, o verbo prender precisa de um complemento. Quem prende, prende alguém. O foragido vai ser o complemento. Como eu sei, eu fiz a perguntinha. Quem prende, prende alguém. Observe que na pergunta não há preposição e na resposta também não há preposição. Outro exemplo. Manuel Bandeira escreveu belos poemas. Quem escreve, escreve algo. Ele escreveu o quê? Quem escreve, escreve algo. O que ele escreveu? Belos poemas. Opa, então eu sei que belos poemas é aquilo que ele escreveu, é o complemento do verbo escrever, é objeto direto. Se houver preposição na pergunta e na resposta, será um objeto indireto. Preste bastante atenção nisso, a gente vai ver isso daqui a pouco. E a última prova, para tirar a dúvida, a prova da pluralização. Caso alteremos o verbo da oração, passando do singular para o plural ou vice-versa, o objeto não vai se alterar. Então, eu vou alterar
o sujeito, vou alterar o verbo, mas o objeto direto não se altera em número, ok? Então vamos ver o exemplo. Olha lá, o garoto levou uma surra. Se eu trocar o número do sujeito, ou seja, transformar ele em plural, o verbo também se altera. Os garotos levaram, mas observe que uma surra não alterou. O objeto direto não altera o número, mesmo se o verbo estiver no plural. A pluralização do verbo afetou somente o sujeito e não o objeto. Então, temos aí 3 provas para saber se aquilo que você tem dúvida, aquele termo que você tem dúvida, se é ou não objeto direto, você pode comprovar a partir dessas 3 provas, ok? Agora prestem bastante atenção. Existem alguns casos especiais de objeto direto. Quais são eles? São 2 casos especiais. O primeiro é o objeto direto preposicionado. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Porque se há preposição, seria objeto indireto, correto? Nós aprendemos que com preposição é objeto indireto, sem preposição é objeto direto, certo? Mas a gente tem um objeto direto e preposicionado. É aquele que, contrariando a sua própria definição, objeto direto, ele é regido por preposição. Geralmente a preposição é a, mas por que que eu uso essa preposição? Para enfatizar, dar reforço ao objeto direto. O verbo continua sendo o verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o seu objeto vai se chamar objeto direto, mesmo que eu coloque uma preposição para enfatizar o meu discurso. Vamos olhar um exemplo. Quando o objeto é substantivo próprio, o pronome oblíquo. Quitéria amava a Teodora. Quem ama, ama alguém. É um verbo transitivo direto. Teodora é o objeto direto. Mas eu quis usar o a para reforçar, para enfatizar de quem ela ama, não é qualquer pessoa, é a Teodora. Um outro exemplo, com substantivos que indica a pessoa. Respeitemos. O verbo respeitar, quem respeita, respeita alguém. É um verbo transitivo direto. E o seu objeto será objeto direto. Quem respeita, respeita os mestres. Só que eu quis reforçar que não é qualquer mestre. Respeitemos a nossos mestres. Então eu coloco uma preposição para enfatizar que é aqueles mestres que eu devo respeitar, ok? Outra forma que ocorre a presença de preposição no objeto direto é quando ocorre as formas pronominais mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Deste modo, prejudicas a ti e a ela. O verbo prejudicar é verbo transitivo direto. Quem prejudica, prejudica alguém. Ti e ela. Só que fica faltando alguma coisa, fica faltando essa preposição. Aí a gente coloca para complementar, para dar uma ênfase a ti e a ela. Também ocorre em caso da presença de pronomes substantivos, interrogativos, indefinidos ou demonstrativos. Em seu discurso, você, sujeito, ofendeu a todos. Quem ofende, ofende alguém. Verbo transitivo direto. Quem é alguém? Todos. Só que o verbo, o pronome substantivo, ele pede uma preposição antes para dar ênfase. Então, você ofendeu a todos em seu discurso. Na presença também de pronomes de tratamento. Admiramos muito a Vossa Senhoria. Admiramos, o verbo transitivo admirar. Quem admira, admira alguém. Quem? Vossa Senhoria. Mas é um pronome de tratamento. A gente coloca uma preposição antes, mesmo que o verbo não peça. E observe que esse muito aqui não faz parte do objeto. Ele é um adjunto adverbial que a gente vai ver mais para frente, ok? E por último, em caso, com alguns verbos, quando o objeto é infinitivo. Se o objeto for infinitivo, ele vai uma preposição, mesmo o verbo for um objeto transitivo direto. Começou. Começou o quê? Então, começou algo. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto. Algo o quê? Dizer. Fica estranho eu falar começou a dizer.
Então, a gente usa como o objeto é um verbo no infinitivo, a gente coloca uma preposição antes. Então, fica um objeto direto preposicionado. Outro caso, acabou. Acabou o quê? Então, é um verbo transitivo direto. Acabou ler. Fica estranho, né, gente? Acabou ler. Então, aqui temos a presença de um verbo no infinitivo. Colocamos uma preposição. Nesse caso, ao invés de ser o a, colocamos a preposição de para completar a frase, ok? Existem mais dois casos que permitem que usemos o objeto direto preposicionado. Um seria para evitar ambiguidade. Observe o exemplo. O sogro a nora convidou. Nesse caso, eu não sei se o sogro convidou a nora ou a nora convidou o sogro. Há uma ambiguidade na oração. Então, nesse caso, a gente usa uma preposição. Quem convida, convida alguém. Então, eu sei que o verbo é transitivo direto. Mas quem é esse alguém? A nora ou o sogro? Coloco uma preposição antes para saber. Posso fazer ao sogro a nora convidou. Agora eu já sei que o objeto de convidar é ao sogro. A nora é o sujeito, ela convidou quem? Convidou ao sogro, tá? Na verdade, convidou o sogro, mas eu coloco a preposição para distinguir, para saber quem foi a ação, qual o objeto da ação do verbo. O cientista a cobra matou. Eu sei que o verbo matar é verbo transitivo direto. Quem mata, mata alguém. Mas quem matou aí, a cobra ou o cientista? Colocamos então a preposição. Ao cientista, a cobra matou. Então, já sei que o sujeito é a cobra matou, matou quem? Matou o cientista. Coloco a preposição para distinguir do sujeito, ok? Também posso usar o objeto direto preposicionado para não comprometer a clareza. Observe o exemplo. Ele comeu do pão e bebeu do vinho. Quem come, gente, come algo. Então, o verbo é transitivo direto. Mas, se eu falar ele comeu o pão e o vinho, vai dar a entender que ele comeu todo o pão e bebeu todo o vinho. Para que não haja esse entendimento, eu coloco uma preposição. Ele comeu do pão, ou seja, uma parte do pão, e bebeu do vinho, ou seja, uma parte do vinho. Então, quem bebe, bebe algo, quem come, come algo. Eu coloco aqui o de para poder especificar que não foi todo, não foi inteiro, mas apenas uma parte. Ele amava os pais de maneira absurda. Então eu posso falar, ele amava os pais de maneira absurda. Só que eu usei o objeto direto, a preposição no objeto direto, para enfatizar. Ele amava aos pais, ele amava muito. Então é uma forma de ênfase, é uma forma para enfatizar que ele amava de maneira absurda, demais, aos pais, não qualquer um. Ele amava aos pais. Um outro tipo especial de objeto direto é o objeto direto pleonástico. Vocês lembram o que é pleonástico? Lembram em figuras de linguagem? Pleonástico é aquilo que é redundante, é a redundância, aquilo que foi repetido, mais ou menos como subiu para cima, desceu para baixo. Então, no objeto direto também acontece isso na análise sintática. A gente ocorre o objeto direto duas vezes, é de forma redundante, enfático, pleonástico e é usado para dar ênfase à ideia contida no objeto direto. Coloca-se no início da frase o objeto e depois repete por meio de um pronome oblíquo. Eu mencionei o objeto na frase, depois eu torno a mencioná-lo a partir de um pronome oblíquo, tá? Então ele é repetido. Vamos ver o exemplo. O bem, muitos o louvam, mas poucos o seguem. Então, quem louva? Muitos aqui estão louvando. Louva quem? Quem louva, louva alguém. Quem está sendo louvado? O bem. O bem, muitos louvam e poucos seguem. Mas eu quis enfatizar. Eu quis dizer muitos o louvam, muitos o seguem. Quem é esse o aqui? O é o pronome oblíquo de bem. Muitos o seguem. Esse o é o pronome oblíquo
de bem. Então, eu estou repetindo numa mesma oração, nessa oração e nessa oração, eu estou repetindo o objeto. O bem, muitos os louvo. O bem, objeto direto, novamente aqui. De novo, o bem, objeto direto e novamente aqui, repetido através do pronome oblíquo o. Seus cavalos, ela os montava em pelo. Seus cavalos, ela montava em pelo. Eu podia falar isso, só que é uma forma de enfatizar. Seus cavalos, ela os montava em pelo. Então, há uma variação, uma variante nesse discurso. Então, eu quis destacar que ela montava os cavalos. Então, os cavalos, ela montava os cavalos. Os cavalos é objeto direto do verbo transitivo montar. Quem monta, monta algo, os cavalos, mas ela os montava, então eu repeti o objeto direto em forma de pronome oblíquo, para dar ênfase ao discurso. Se você entendeu bem o objeto direto, fica muito mais fácil agora entender o objeto indireto. O objeto indireto vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto, é aquele que precisa de preposição para ser ligado. Então, vai ligar, se ligar ao verbo com o auxílio de uma preposição, ok? Então, o objeto direto sempre terá que ter uma preposição. As principais preposições que introduzem o objeto direto geralmente são o a, o de, o em, o para, o com e o por. Vamos ver alguns exemplos. Todos gostamos de elogios. Quem gosta, gosta de alguma coisa, ok? O que é essa alguma coisa? De elogios. Faça aquela perguntinha. Eu gosto. Aí vocês vão perguntar, você gosta de quê, professora? Então, a própria pergunta tem resposta, tem a preposição. E a própria resposta vai ter a preposição. Eu gosto de elogios. Então, pergunta e resposta tem preposição, então é um objeto indireto. Vamos olhar o outro exemplo. Obedeçamos a nossos pais. Olha esse exemplo novamente aí. Quem obedece, obedece a alguém. Então, o verbo precisa de uma preposição a. Então, o complemento vai ser o objeto indireto, porque tem uma preposição. A gente pode chamar isso, a preposição, de uma ponte, de um elemento que liga. Então, o verbo transitivo direto, ele vai direto, ele vai transitar direto. Agora, o indireto precisa de uma ponte, de um elemento intermediário, que é a preposição. Outro verbinho, outro exemplo, confiamos. Quem confia, confia em alguém. Então, o verbo confiar é um verbo transitivo indireto, ele precisa de um complemento com preposição. Eu confio, você confia em quê, professor? E eu vou responder, eu confio em tal coisa. Então, a pergunta e a resposta têm preposição. Nesse exemplo, confiamos na tua palavra. Aí você vai perguntar, professor, cadê o em? Lembra que o em é o em, o na, desculpa, é o em mais o a. Então, em mais a é igual na. Então, a preposição está aqui, ó. Confiamos em a tua palavra. Confiamos na tua palavra. Então, nós temos aí o objeto indireto do verbo confiar. Embora eu tenha acabado de falar isso para vocês, vale a pena repetir. Para identificarmos o objeto indireto, nós temos que fazer a prova da pergunta. Perguntar a quem, do que ou em que ao verbo, depois do verbo e não antes dele. Vamos ver o exemplo. Todos gostamos de elogio. Gostamos de quê? Então, a preposição aqui, a resposta vai ter preposição de elogios. Obedeçamos aos nossos pais. Obedeçamos a quem? Então, olha a presença de preposição na pergunta e vai ter preposição na resposta. Confiamos na tua palavra. Confiamos em quê? Então, eu tenho aqui a presença da preposição e na resposta também vou ter a presença da preposição. Então, observe que na pergunta há a presença da preposição, assim como na resposta. Uma coisa importante, pessoal: os pronomes pessoais lhe, lhes, me, te, se, nos, vos atuam como objeto indireto. Vamos ver o exemplo. Eu enviei-lhe um recado. Eu enviei, eu sei que o sujeito é eu, enviei alguma coisa a alguém. Alguma coisa aqui é o recado. A quem que eu enviei? Esse lhe refere-se a quem? Refere-se a ele.
Eu enviei-lhe ou a ela, eu enviei-lhe ou a você, enviei alguma coisa a alguém. Então, o lhe equivale eu enviei a ele. Só que eu não posso usar um pronome pessoal do caso reto no predicado, nós já falamos. Substituo por um pronome oblíquo. No caso, eu substituo por o lhe. Lhe sempre vai significar a ele, a ela ou a você. A ele, a ela e a você tem preposição. A ele, tá? A ela, a você. Olha a preposição aqui. Então, eu só posso usar o lhe se for objeto indireto. Não uso o lhe como objeto direto, sempre como objeto indireto, porque tem preposição, ok? Então, eu tenho o verbo transitivo indireto e o objeto. Eu montei essa tabelinha para que vocês possam visualizar e entender melhor a relação que há entre os pronomes oblíquos e os objetos. Os pronomes a, o e as, os e as suas variáveis sempre, em qualquer instância, serão objetos diretos se estiverem acompanhados de um verbo transitivo direto. Ou seja, vamos ver o exemplo. Eu encontrei. Quem encontra, encontra alguém. Eu encontrei-a. Então, eu não posso usar eu encontrei-lhe. Não posso, porque o lhe tem preposição. Então, equivale a ele ou a ela. Então, o encontrei-lhe está errado. O verbo é verbo transitivo direto. Eu só posso usar, no caso, o a. Nesse contexto, o a, o, tá? Agora, o lhe e o lhes sempre serão objetos indiretos, sempre. Você viu o lhe lá, pode ter certeza que é objeto direto. Eu lhe pagarei um sorvete. Observe o verbo transitivo direto e indireto. Quem paga, paga alguma coisa, no caso aqui é um sorvete, a alguém, a ele, ou a ela, ou a você. Então, o lhe equivale a objeto indireto. Então, bateu o olho, é lhe é objeto indireto, é a é objeto, ou o é objeto indireto. Mas, se forem os pronomes me, te, se, nos, vos, eles podem tanto ser objeto direto como objeto indireto. Ixi, aí complicou o negócio, né? Como que eu vou saber se é objeto direto ou indireto esses pronomes? Vamos observar aqui. Para saber, basta substituir por um substantivo. Você vai substituir o pronome por um substantivo. Se na substituição a preposição for obrigatória, precisar ter uma preposição acompanhando aquele substantivo, vai ser um objeto indireto. Se não for, vai ser objeto direto. Vamos lá. Roberto me viu na escola. Nossa, me viu. E agora? Não é nem a nem lhe, é meu. O me pode ser os dois. Como que eu faço para saber se é objeto direto ou indireto? Vamos trocar o me por um substantivo. Roberto viu ou amigo, substituir aqui por amigo, ou amigo na escola. Olha, aqui não tem preposição, o ou aqui é um artigo. Roberto viu o amigo na escola. Então, esse verbo aqui, no caso o complemento aqui, é objeto direto, ok? João me telefonou. Nossa, e agora? Esse me aqui é objeto direto ou objeto indireto? Não sei, vamos trocar por um substantivo. Eu troquei por amigo. João telefonou ao amigo. Observe que eu vou ter aqui uma preposição. Então, o me vai ser um objeto indireto. Nós já vimos os elementos que completam os verbos. Agora nós vamos ver os elementos que completam os nomes, chamados de complementos nominais. Os complementos nominais completam o sentido de certos nomes, nem todos os nomes, tá? Alguns substantivos, alguns adjetivos ou alguns advérbios. Somente os nomes que possuem significação transitiva. O que quer dizer isso? São aqueles nomes que precisam, como os verbos, precisam de complemento. Assim como acontece com os verbos, também existem alguns nomes que precisam de complemento. Eles vêm sempre regidos de preposição. Equivaleria ao objeto indireto, só que seria um objeto indireto de nome, é um complemento nominal. Todos os complementos nominais têm que ter preposição. Se não tiver preposição, não é complemento nominal.
Ele representa o recebedor, ele é o alvo da declaração expressa pelo nome. Então, eu vou ter o nome, o alvo daquela declaração vai ser o complemento nominal. A gente vai ver isso em exemplo daqui a pouco. E ele é regido pelas mesmas preposições usadas no objeto direto. A gente viu aquelas preposições o a, o por, o em, o de. Também a gente tem essas preposições nos complementos nominais. Ele difere apenas porque, em vez de completar os verbos, a gente vai completar os nomes, tá? E alguns advérbios terminados em mente. Então, eu tenho aí, ele vai completar o substantivo, vai completar alguns adjetivos e os advérbios terminados em mente. Vamos ver alguns exemplos para que tudo isso que eu falei agora fique bem claro para você. Primeiro, se a palavra for um substantivo, a criação do mundo é um milagre. A criação é um substantivo, a palavra criação é um substantivo. Se eu falar a criação é um milagre, você vai perguntar criação do quê, professora? Então, observe que do mundo é necessário para o discurso. Então, do mundo vai complementar a palavra, o substantivo criação. Então, não somente verbos, os substantivos, nomes também precisam dos seus complementos. E se essa palavra for um adjetivo? Não sejas indiferente ao próximo. Não sejas indiferente. Se eu falar só não sejas indiferente, o que é indiferente? É indiferente a alguma coisa. Eu sou indiferente a alguma coisa. No caso aqui, não sejas indiferentes ao próximo. Então, o ao próximo vai complementar o adjetivo indiferente. E olha aqui a preposição a. E se for um advérbio? Agiu, ou ele agiu, contrariamente ao seu desejo. Contrariamente. Contrariamente a quê? O advérbio sozinho, contrariamente, fica sem sentido. Eu preciso de um complemento. Então, um complemento ao seu desejo. Olha a preposição aqui. Então, esse termo completa o advérbio. Mais alguns exemplos para ficar bem claro. A defesa da pátria. A defesa, substantivo defesa. Defesa do quê? Da pátria. O respeito às leis. O respeito a quê? Às leis. Então, essa palavra respeito precisa de um complemento. O amor a quê? Ao trabalho. Então, tem o substantivo amor aqui. Quem ama, ama algo. E no caso aqui, o amor, amor de algo também, tá? Amor ao trabalho. Teve raiva. Quem tem raiva de alguma coisa. Teve raiva de si mesmo. Temos aqui o substantivo raiva. Apto para o trabalho. Ele está apto, adjetivo. Apto para quê? Para o trabalho. Então, complementa o sentido desse adjetivo. Impróprio. Impróprio adjetivo. É impróprio. Impróprio para quê? Precisa de um complemento. Impróprio para menores. Contente com a sorte, contente com alguma coisa. Eu estou alegre é um fato. Eu estou contente, quando eu estou contente com alguma coisa. Então a palavra contente precisa de um complemento. Estou contente com a sorte. Então é o adjetivo e com a sorte é o complemento desse adjetivo. E favoravelmente ao réu. Favoravelmente a quê? Ao réu. Preciso aí de um complemento. Coloquei aqui alguns exemplos de trechos literários só para ficar mais claro ainda. O ódio ao mal e o amor do bem, a ira contra o mal, entusiasmo divino. Então temos ódio ao mal, o ódio de alguma coisa, a alguma coisa, o amor do bem, a ira contra o mal. Então, o contra aqui é uma preposição, tá? A ira contra o mal. Ah, não fosse ele surdo à minha voz. Então, temos aqui o surdo, adjetivo, surdo a quê? A minha voz. Olha a preposição aqui. A sensibilidade existe, está a serviço da harmonia, da beleza e do equilíbrio. Está a serviço. Eu tenho aqui o substantivo a serviço da harmonia, da beleza, do equilíbrio. Pois bem,
Nada mais abala relativamente ao Rubião. Relativamente, se eu deixar só até aqui fica estranho. Relativamente a quem? Ao Rubião. A grande rodovia corre paralelamente às fronteiras setentrionais do Brasil. Paralelamente a quê? Às fronteiras. Observe que em todos esses casos existe a preposição. Mas atenção, gente, muita atenção nessa hora. Não confundir o complemento nominal com a adjunta de nominal, termo que veremos na próxima aula. Enquanto o complemento nominal tem a função de complementar, de completar o nome, o adjunta de nominal vai só caracterizar, ele não completa. O adjunta de nominal é um termo acessório. Vamos ver mais adiante isso, tá? Vamos ver o exemplo. Detesto a demora do ônibus. Detesto a demora. Demora do quê? Do ônibus. Se eu falar só detesto a demora, fica faltando alguma coisa. Eu preciso de um complemento. No caso, o complemento é do ônibus. Agora, se eu falar, ainda não comprei os presentes de Natal. Se eu falar, eu ainda não comprei os presentes e parar por aqui, parou. Está certo, eu não comprei o presente, mas eu posso especificar que tipo de presente. O de Natal, eu dei uma informação a mais. É uma adjunta de nominal. Presentes é substantivo. De Natal, observe que tem preposição, mas não é um complemento nominal, porque a palavra presentes não é transitiva, ela não precisa de complemento, ok? Vocês lembram que para identificar o objeto direto eu podia fazer o uso de 4 provas? A mesma coisa acontece com o complemento nominal. Eu posso usar 4 provinhas para saber se aquele elemento, se aquele termo é um complemento nominal. Vamos aos exemplos. Existe a prova da subjetivação, ou seja, se eu puder transformar o complemento nominal em oração, em sujeito da oração. Observe o exemplo. O regresso do soldado. O regresso, substantivo, do soldado, complemento de regresso. Mas será que é isso mesmo? Será que é o complemento nominal? Vamos transformar o do soldado em sujeito. Dá para transformar? O soldado regressou. Usando os mesmos termos, transformei o regresso em verbo, substantivo em verbo. Funcionou, é um complemento nominal. Outra prova é da objetivação, quando eu consigo transformar o complemento nominal em objeto direto de um verbo. Olha só, a defesa da liberdade. A defesa substantivo, da liberdade o complemento. Se eu transformar esse substantivo em verbo, trocar por verbo, defendemos a liberdade. Defendemos o quê? A liberdade. A liberdade é objeto direto, então da liberdade vai ser o complemento nominal. Eu também tenho a prova do objeto indireto. Se eu transformar o complemento nominal em objeto indireto. Tenhamos dedicação aos estudos. Dedicação é substantivo. Quem tem dedicação tem dedicação a alguma coisa, no caso, aos estudos. Eu posso transformar, trocar o dedicação por um verbo. Dediquemo-nos aos estudos. Então, temos aqui o verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Aos estudos, aos estudos. É complemento nominal. E por último, a prova da agentivação. O complemento nominal pode transformar-se em agente da passiva. Vamos lá. Contaminação dos alimentos por agrotóxico. Com contaminação dos alimentos por quê? Por agrotóxico. Então, os agrotóxicos estão complementando ao substantivo alimentos. Agora, eu posso transformar esse agrotóxico em agente da passiva? Os alimentos foram contaminados por agrotóxico. Então, os agrotóxicos viraram aqui agente da passiva. Então, ele me prova que pode ser também um complemento nominal. Bastante atenção! Objeto indireto complementa o sentido de um verbo com preposição. Complemento nominal complementa o sentido de um nome com preposição. Então, objeto indireto é um termo com preposição que sempre se relaciona com o verbo transitivo indireto. Por exemplo, necessitamos de carinho.
Quem necessita, necessita de alguma coisa, de carinho. Objeto indireto do verbo transitivo indireto, necessitamos. Agora, o complemento nominal é um termo preposicionado que se relaciona com uma palavra que não seja verbo. Seria um substantivo, adjetivo ou advérbio. Todos temos necessidade de carinho. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, é parecido, essas duas orações são parecidas. Necessitamos de carinho, temos necessidade de carinho. Observe que a semântica, o significado dessas duas orações são parecidas, são as mesmas, né? As mesmas semânticas. Só que uma é composta por um verbo. Se é composta por um verbo, necessitamos, o complemento será o objeto. Necessidade não é verbo, necessidade é nome, é substantivo. Então, o seu complemento vai ser um complemento nominal. E o último termo integrante é o agente da passiva, que nada mais é que o complemento de um verbo na voz passiva. Como assim, professora? Vamos ver um exemplo. Newton descobriu a lei da gravidade. Nesse exemplo, quem é que faz a ação? Newton. Newton descobre. Descobre o quê? A lei da gravidade. Então, a ação é feita pelo sujeito. Newton é o sujeito e Newton faz a ação. Nós temos, então, a voz ativa. Ativa porque quem faz a ação é o próprio sujeito. Agora eu posso falar a mesma coisa de forma diferente. Eu posso falar que a lei da gravidade foi descoberta por Newton. A mensagem é a mesma, só que a forma de falar é diferente. E o sujeito vai ser diferente. O sujeito deixa de ser o Newton e passa a ser a lei da gravidade. Só que quem continua fazendo a ação é o Newton. Então, o Newton faz a ação, a lei da gravidade recebe a ação, só que ela passa a ser sujeito. Então, nós chamamos isso de voz ativa. A lei da gravidade foi descoberta por Newton. A lei da gravidade é o sujeito, só que é um sujeito paciente. Lembra de paciente? Paciente é aquele que está no leito do hospital, recebendo soro, medicamento, tratamento, atenção. É a mesma coisa. Ele só recebe a ação do verbo. E o verbo, observe que ele vem na forma auxiliar, mais o verbo principal. Nós temos uma locução verbal aí. Foi descoberta, verbo auxiliar, mais um verbo principal. Por quem? Por Newton, voz ativa. Passiva. Gente, é muito importante porque na redação, no texto, sempre há uma intenção, a intenção do discurso. Se no discurso a intenção é ressaltar Newton, eu vou falar que Newton descobriu a lei da gravidade. Agora, se o meu discurso for sobre a lei da gravidade, eu quero destacar a lei da gravidade, eu falo que a lei da gravidade foi descoberta por Newton. O significado é o mesmo, só que é uma semântica, há uma intenção diferente no discurso. Na língua portuguesa, não só na língua portuguesa, como nas outras línguas, nós usamos a palavra para dar forma à intenção, à nossa intenção, a intenção do que está na nossa mente. Então, se eu tenho a intenção de destacar uma coisa, eu coloco ela sempre à frente, para poder chamar mais atenção. Então, as frases acima expressam a mesma ideia, mas na primeira, o sujeito é Newton, quem pratica a ação. E a segunda, o sujeito é a lei da gravidade. Ela é um sujeito paciente, recebe a ação praticada por Newton. Então, quem é o agente da oração? É o Newton, é o agente da passiva. Então, a gente chama de agente, é aquele que faz a ação. Assim, o agente da passiva representa o ser que pratica a ação expressa pelo verbo passivo e vem regido comumente pela preposição por ou, geralmente, também pode acontecer preposição de, só que é menos frequente. O agente da passiva ele pode ser expresso pelo substantivo ou por pronome. Vamos ver alguns exemplos. As flores são umedecidas pelo orvalho. As flores é o sujeito, elas recebem a ação do orvalho. Quem faz a ação é o orvalho, quem umedece é o orvalho. Então, nós temos o agente da passiva orvalho que umedece as flores. Então, umedecida.
As flores são umedecidas pelo orvalho. Temos aqui, então, um substantivo. O agente da passiva expresso por um substantivo. Outro substantivo. A cidade estava cercada. Cercada por quem? Pelo exército romano. Quem cercou a cidade foi o exército romano. Então, a cidade é o sujeito, mas o agente da ação é o exército romano, o agente da passiva. Muitos já estavam dominados por ele. Então, temos aí o pronome, tá? Quem dominava? Ele. Não, então, o ato de dominar era feito por ele. Dominava quem? A muitos. Então, nós temos o pronome enquanto agente da passiva. Aquele cachorro pelo qual fui mordido. Aquele é o cachorro pelo qual fui mordido. Eu fui mordido. Fui mordido por quem? Pelo cachorro. E o pelo cachorro está representado pelo pronome relativo aqui, pelo qual, referindo-se àquele cachorro. O agente da passiva é o pronome pelo qual. Mesma coisa acontece aqui. Conheço o funcionário por quem fui atendido. Eu fui atendido. Ok, fui atendido por quem? Pelo funcionário por quem fui atendido. Esse por quem é o pronome relativo referente a funcionário. E por último, era conhecida de todo mundo a fama de suas riquezas. Quem era conhecida? A fama. A fama era conhecida por quem? De todo mundo. Ele era conhecida de todo mundo. Então, todo mundo conhecia a fama de suas riquezas. Então, de todo mundo é o agente da passiva. O agente da passiva é um sujeito disfarçado, porque é ele que faz a ação, ele pode transformar-se em sujeito da ação na voz ativa. Então, se na voz passiva ele está como agente da passiva, ele é o agente, ele que faz a ação. Então, eu posso transformar ele em sujeito na voz ativa. Vamos dar exemplo que fica mais claro. A rainha era aclamada pela multidão. Então, a rainha é o sujeito, ela está recebendo a ação da multidão. Quem está aclamando ela é a multidão. Temos aí a voz passiva. Mas posso transformar em voz ativa. A multidão aclamava a rainha. Passa então aí a oração na voz ativa. Outro exemplo. Ele era acompanhado por ti. Então, por ti eu tenho aqui na voz passiva. Quem acompanhava? Era ti, quem acompanhava ele. Posso transformar na voz ativa. Tu o acompanharás. O ti, pronome oblíquo. Eu tenho o tu, pronome pessoal do caso reto. Passa a ser sujeito. Eu não posso usar pronome oblíquo como sujeito. Eu tenho que transformar em pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele foi expulso da cidade. Ele foi expulso, ele não recebeu a expulsão. Só que aqui eu não tenho quem o expulsou. Ele foi expulso, mas ele não foi ele que agiu, não foi ele que se auto-expulsou. Então a voz ativa aparece sem agente expresso. Eu posso mudar para expulsaram-no da cidade. Lembra, quando estiver na terceira pessoa do plural, a gente tem aí um sujeito indeterminado. Ele foi expulso da cidade, voz passiva, sem agente. Expulsaram-no da cidade, sujeito indeterminado. Temos algumas observações. A voz passiva pode ser indicada de duas maneiras. Primeiro, ela pode ser indicada mediante os verbos auxiliares ser e estar, mais o particípio do passado do verbo, tá? Esse verbo tem que ser um verbo transitivo direto. Sempre verbo transitivo direto no caso de a frase estiver na voz passiva. Vamos dar uma olhada. As secas castigam o Ceará. Nessa frase, nós temos a voz ativa, porque é a seca que está fazendo a ação. Então, a seca é o sujeito agente. Castigam é o verbo transitivo direto, castiga quem? O Ceará. Temos aí o objeto direto. Agora, por ter o verbo transitivo direto, eu posso inverter. Eu posso transformar essa frase na voz passiva, na forma passiva. Vamos lá. O Ceará é castigado pela seca. Então, agora o objeto direto passa a ser o sujeito. O Ceará é castigado pela seca. O sujeito virou
o agente da passiva. O sujeito agora ele é paciente, ele recebe a ação, assim como na voz ativa, o Ceará também continua recebendo a ação de ser castigado pela seca. É e o verbo principal, que é o particípio do passado do verbo castigar. É castigado. Então, sempre um verbo auxiliar com verbo no particípio do passado. Mais o agente da passiva. Temos aí, então, essa forma, usar o verbo, o ser, estar, mais o particípio do passado para formar o agente da passiva. Mas eu também tenho o agente da passiva formado a partir do pronome se. Esse pronome também a gente chama de pronome apassivador ou partícula apassivadora, justamente por ser apassivadora, fazer parte do agente da passiva. Por isso esse nome. Vamos ver o exemplo. Casas são alugadas. Então, casas tem ação, sujeito agente. Casas são alugadas, verbo auxiliar e o verbo principal no particípio do passado. Casas são alugadas. Eu tenho um sujeito agente aí. Agora, alugam-se casas. Alugam-se casas, verbo transitivo direto, a partícula apassivadora ou apassivador, que é os pronomes se, e casas, o sujeito paciente. Aqui, já casas passa a ser o paciente, aquele que recebe a ação. No primeiro, o casas é o agente, aqui ele é o sujeito paciente. Nota, esse caso se dá sempre que o sujeito for inanimado, ou seja, incapaz de praticar ação verbal. No caso casa, ele é um ser inanimado, ele não pratica, ok? Ele, no caso, ele está recebendo a ação. Pode haver uma confusão entre o agente da passiva e o complemento nominal, porque eles são precedidos por uma preposição, assim como o objeto indireto. Esses três termos possuem preposição, então pode haver confusão. Gente, o agente da passiva vem sempre, né? O verbo sempre vai estar na voz passiva. E geralmente ele vai vir sempre com o verbo auxiliar, ser, estar, viver, andar e ficar, mais o particípio do passado. Vamos ver de um verbo transitivo direto. Vamos ver o exemplo aqui. Marina está sempre acompanhada de bons amigos. Marina é o sujeito, mas não é ela que faz a ação. Ela está sendo acompanhada, está sempre acompanhada de bons amigos. Quem acompanha são os bons amigos, são o agente da passiva, não são a Maria. Então, nós temos o verbo auxiliar estar e o participo acompanhada. O sempre aqui é uma adjunta adverbial que a gente vai ver daqui a pouco. Eu posso transformar bons amigos em sujeito. Lembra que a gente viu? Marina está sempre acompanhada de bons amigos sempre acompanham Marina. Pronto, está na voz ativa. Sujeito agente, eles acompanham Marina. Então, na voz passiva, eu posso transformar o agente da passiva em sujeito. Mas o complemento nominal, não. O complemento nominal é um termo precedido de preposição que completa o sentido do nome, mas eu não posso transformar ele em sujeito. A Marina tem necessidade de bons amigos. Marina é o sujeito agente. Necessidade é substantivo. Quem tem necessidade de algo, né? Então eu ponho o complemento de bons amigos, complementando necessidade. O termo de bons amigos não pode transformar em sujeito, ele apenas completa o sentido. Se eu tentar, vai ficar de bons amigos, Marina tem necessidade. Se eu fizer isso, eu só estou invertendo a mesma oração. Eu não estou transformando de bons amigos em sujeito. Uma porque jamais, nunca eu posso colocar o de como sujeito. De nunca pode haver uma preposição no sujeito. Então, se eu não puder transformar o agente da passiva em sujeito, quer dizer que aquilo não é agente da passiva. É um complemento nominal, ok? Terminamos aqui a nossa aula. Próxima aula, vamos falar sobre os termos acessórios da oração. Até breve.